meses. Então tem gente que fica muito nessa questão, não vou ler porque esse livro é muito grande. Então existem dicas sim, eu gosto muito do termo treinamento, você treina tudo. Primeira dica, existem várias, tá? Não sei quantas a gente vai falar aqui, mas... Todas que você tiver aí. Tá. Porque o pessoal me pergunta e eu realmente eu não sei assim falar. Eu acho que eu foco muito nisso. Ó, lê uma coisa que você goste de início para você pegar gosto pela leitura. Essa é a primeira melhor. Quer ler alguma coisa? Começa pelo aquilo que você gosta. Porque sabe por quê, Bruno? As pessoas lêem o tempo inteiro. Se você olhar o WhatsApp, Tá lendo. ela tá lendo. E ela tá lendo algo que ela gosta. E quando tem uma coisa no WhatsApp que ela não gosta, ela não lê. Então é uma relação similar. Primeira dica é ler o que você gosta. Comece lendo o que você gosta. Aí eu posso falar outras dicas. Posso falar das dicas aqui? Pode, por favor. Tá. Outra dica importante é ter um tempo durante o dia que você determina para sua leitura. Então você vai falar assim, eu vou ler 1 hora por dia. Só que tem gente que acha que é pegar 1 hora e ler 1 hora direto. E não é. Você pode fragmentar em 2 blocos de 30, você pode fragmentar em 4 blocos de 15. E eu super sugiro isso para quem não lê, lê em pequenas partes. Assim, li 10 minutos, li 15 minutos, li 20 minutos. E tem um princípio que é o princípio da inevitabilidade. Provavelmente você tenha livro na sua mochila. Eu tenho um livro na minha mochila, eu tenho um livro no meu celular, eu tenho um livro em todos os cômodos da minha casa. Eu sempre tenho livro. Porque quando você deu 5 minutos ali que você não tem alguma coisa para fazer, você Pega e lê. pega e lê. Essa é uma dica muito boa também, Bruno. E, inclusive, sobre isso que você falou, você é a favor de metas de tempo ou de página? Que tem gente que me pergunta quantas páginas você lê por dia ou quantas horas eu leio por dia. E varia de dia para dia, mas você acha que tem uma diferença entre botar página, melhor tempo ou página? Eu sugiro tempo. Tempo? Tempo, porque quando você coloca página, acontece uma coisa. A pessoa quer ler mais páginas e a retenção do conteúdo fica ruim. Então ela leu 20 páginas e ela não... quer se livrar da meta, vamos botar assim às vezes. Li 20 páginas. Vai passando. E aí, o que você entendeu? Ela não consegue compreender. E tem uma coisa muito, muito forte que tem se falado e as pessoas têm confundido, Bruno, que é performance de produtividade. Então, quando você lê 20 páginas, a pessoa acha que ela foi produtiva. E performance é ler pelo menos uma única página lida assim perfeitamente. Então, a mãe da produtividade é a performance. Então, antes de você ler mais páginas, que você leia durante um tempo determinado. Tem que ler melhor, vamos botar assim. Tem que ler melhor. Qual seria uma outra dica aí, na tua opinião? Então, ler melhor e como que você não esquece o que você leu. Tem várias dicas, né? Eu não esqueço nada que eu li, não porque eu sou genial, é porque eu sou treinado. Então, eu determino quanto tempo eu vou ler. Segundo, eu determino o horário que eu vou ler. Terceiro, eu sempre leio sentado. Eu nunca leio deitado, porque vou ficar com sono. Sim. Eu nunca leio depois que eu comi muito. Porque, por exemplo, se você comer muito, se você dá uma alta taxa glicêmica, lá comeu muito, uma comida que tem muita glicose, você vai liberar hormônios de saciedade, do tipo serotonina, você vai liberar endorfina, então você vai ficar feliz, saciado, você vai ficar com sono. Letárgico ali, né? Você vai ficar letárgico. Aí você senta, depois do almoço, pega o livro é chato, aí você bota assim, você não vai entender. Então eu leio com muita iluminação, eu não leio depois que eu comi, principalmente depois do almoço. E quando eu leio depois do almoço, eu como leve. E agora tem uma dica matadora, Bruno, para não esquecer. O que eu faço, né? Ler, sublinhar tudo que você leu, depois anotar tudo que você leu e imediatamente falar para alguém. Não, isso de falar é real mesmo. Porque eu leio muito e fico comentando com a minha esposa. E o que eu comento com ela, eu não esqueço mais. Exatamente. E também hoje em dia eu faço no Stories, né? Depois faço o resumo dos livros, as pessoas gostam muito. Mas isso acho que de falar para uma pessoa... Eu não sou muito de grifar o livro, mas eu tenho meu bloco de notas lá só de observações dos livros. Quando eu olho assim a frase do cara... Minha esposa está cansada de ver eu fazendo isso. Eu pego tipo um trecho de livro e falo, olha só que genial isso aqui. E aí comenta. É isso aí. E realmente fica na cabeça. E tem uma lógica para isso, porque o nome disso é o cone da aprendizagem. Então, você vai lembrar muito pouco daquilo que você apenas lê, mas vai começar a lembrar muito mais daquilo que você lê, comenta, experimenta, vivencia. Eu tenho umas sacadas assim, li uma coisa incrível, falei, uau, anoto. Imediatamente, se foi muito legal, eu já faço um post no Instagram ou no Facebook. Aí já fica. E se foi assim muito top, Bruno, eu faço uma live, eu comento com alguém, eu falo com as pessoas, e aí eu coloco no meu corpo de conhecimento. Isso é batata para você não esquecer. E sobre isso do cone de aprendizagem, tem um livro que o Robert Kiyosaki, eu sei que fala disso, né? Isso. Que ele bota no Pai Rico, Pai Pobre. Deve ter vários outros livros de treinamento que usam também essa questão. Eu li lá no Pai Rico, Pai Pobre. Foi lá? Não, eu li naquele livro dele, eu vi naquele livro dele
empreendedorismo não se aprende na escola. Ele tem um monte de livros hoje em Isso, dia, né? é. Acho que são mais de 20 da família lá do Pai Rico. Tem livro até com o Trump. É? Ele tem um livro É lá. fanzaço dele, Nós né? queremos que você fique milionário. Eu tenho lá em casa. O Trump não era um cara tão polêmico, não era presidente ainda, né? Mas tem. Legal. Mais alguma dica, assim, Joel? Tem uma dica legal, Bruno, que é, por exemplo, o que atrapalha a leitura de algumas pessoas é quando elas falam enquanto elas estão lendo. Então elas pegam lá um texto, eu me chamo Joel Moraes, estou aqui no canal junto com o Bruno. Quando elas falam, quando você está falando, isso atrapalha muito a qualidade da sua leitura, porque tem gente que acha que falar aumenta a retenção de conteúdo e não é o mesmo canal, né? Não é a mesma sintonia. Essa fonética é ruim. E também tem gente que lê e fala mentalmente. Então os leitores mais high performance, eles conseguem ler sem precisar falar, sem precisar fazer o som na cabeça deles, aí eles leem em blocos, assim. Mas aí é mais alto nível. Se o cara só não fizer fonética, vai ser legal. Mas tem uma coisa, um adendo nisso ainda, né? A minha esposa, ela tem um problema de dislexia. E quando eu peço para ela, ou durante a época do colégio, quando ela não sabia que tinha isso, pediam assim, Malu, lê isso aqui em voz alta. Ela lia e depois ela não sabia o que ela leu, porque ela lia para os outros e não para ela mesma. Certo. Então depois ela tinha que ler sozinha, sem ser em voz alta, para conseguir absorver. Tem uma dica para quem tem dislexia boa. Olha, isso é bacana, hein? Porque Boa. Muita gente hoje em dia está sendo diagnosticado com isso. Isso. Tem muita gente que eu conheço que fala assim, eu não gosto de ler, porque eu leio e não lembro. Eu leio e não entendo. E muitas pessoas têm dislexia. As pessoas que têm dislexia, para elas reterem o conhecimento delas, uma dica boa é elas lerem aquilo e criar um storytelling, criar uma história ou relembrar de uma história que elas tiveram na vida delas. E aí elas contam a história. E aí essa história tá com suporte, né, em um livro. Porque se você só quer passar o conteúdo do livro, é muito mais difícil. Tem um livro do Malcolm Gladwell chamado Davi e Golias. Muito bom esse livro. Muito bom, né? Ele começa analisando a batalha, né? Falando ali da vantagem e desvantagem. Exatamente. Então as pessoas, ele fala assim, tem pessoas que são fracas. Então ele pegou um advogado que tinha dislexia e não conseguia ler todos aquele componente, como é que diz? As leis, né? O Código Penal. Então ele teve que aprender a contar história para se defender. E eu lembro que eu li essa parte, eu falei para muita gente isso aí. Mas inclusive esse livro, para quem tem problema de dislexia, leiam porque tem praticamente um capítulo falando sobre isso, né? De como alguns disléxicos se tornaram extremamente bem-sucedidos como empresários. Então, nem sempre uma desvantagem é de fato uma desvantagem, tá, gente? Acho que esse é o principal recado do Davi e Golias. E falando de livros, você que é um leitor também